De volta ao programa Conexão Potiguar, abraçando a você que nos acompanha de segunda a sexta-feira aqui pela telinha da Band e também pelo portal de notícias do Rio Grande do Norte, www.potiguarnoticias.com.br. No bloco anterior, nós deixamos uma pergunta para o nosso entrevistado de hoje, o presidente da FETRONOL, Eudo Laranjeiras, e é a questão do preço. Como é que é formado o preço da tarifa? Está nas ruas os passageiros, as pessoas, os usuários de ônibus reclamando. E muitas vezes se fala numa caixa preta da tarifa. Existe a caixa preta e como se constrói, como se chega ao preço da passagem que o trabalhador paga ao subir no ônibus? Essa é uma pergunta excelente, porque na realidade a gente precisa desmistificar a tarifa. A tarifa, primeiro a pessoa precisa entender que quem faz a tarifa é o governo do estado, é o gestor, é a prefeitura, eles são os gestores. Então, eles é que tem que dar publicidade, eles é que tem que dizer como que foi. Outro lado, é que as pessoas precisam saber, de Natal, do Estado também, que quando ele está pagando a passagem dele inteira, ele está pagando os 50% do estudante, que ele está pagando todas as gratuidades que estão andando dentro do ônibus, tá certo? Então, isso é um subsídio cruzado, quer dizer, as pessoas que pagam, eles estão subsidiando as pessoas que não pagam ou que pagam metade. Esse é um problema que as pessoas precisam saber. Por outro lado, como é que é feita a tarifa? Nós pegamos todos os insumos, pneu, o preço do ônibus, o óleo diesel, todos que compõem o custo pessoal, tal, tudo isso, você faz uma conta. E você divide este montante pela quantidade de passageiros transportados pagos. O que é que eu quero dizer com isso? Cada 2 estudantes equivale a 1 passageiro. Então, se eu tenho 100 passageiros de estudante, ele só entra na tarifa 50, porque 2 vale 1. Então, esse total de passageiro, que é o famoso IPK. Este IPK, você divide, né, o custo por esse IPK, é o passageiro transportado pela quantidade de quilômetros. Índice de passageiros por quilômetro, IPK. Então, com isso, a gente tem o custo tarifário da tarifa da empresa, dividido por esse IPK, ele dá a tarifa. É simples de fazer. Eu acho que a prefeitura tem muita capacidade, muita condição de demonstrar isso. Porque não basta dizer, mas esses números, a prefeitura tem que ter a condição de ter todos os números, o Estado também tem que ter todos os números, até porque eles são os gestores. Então, trata-se de uma concessão pública. É uma concessão pública, então não é difícil de fazer. Eu acho que os empresários terminam levando a culpa, tá certo? Mas quem é o responsável? Afinal, é a prefeitura. Mas o que se coloca é que a caixa preta não se abre porque os empresários não querem mostrar a margem de lucro. Olha, veja bem, margem de lucro, o lucro não pode ser perseguido. O lucro é justo, o lucro é real, o lucro é uma coisa que, infelizmente, às vezes no Brasil se critica o lucro. Pelo contrário, o lucro é a parte boa de qualquer trabalho. O trabalhador, ele trabalha para receber um salário, o empresário trabalha, investe seu capital para ter um retorno. Então, mas não é... Quem tem esses números é a prefeitura, é o Estado. Quantos quilômetros foram rodados, quantas pessoas foram transportadas, qual é o preço de um ônibus, qual é o preço de 1 litro de óleo diesel. Ele não vai saber se eu gastei 200 litros ou 100 litros. Pelo preço de 1 litro de óleo diesel, ele consegue fazer porque ele tem a quantidade de viagem, ele tem a quantidade de quilômetro rodado, tá entendendo? Então não é difícil, infelizmente existe é muito fechado, isso realmente é. Ao longo desses anos, as pessoas nós não temos tido a capacidade, nem os próprios gestores também, de mostrar isso à sociedade, como não é difícil de ser feito. Infelizmente, a fórmula é que não leva em consideração nem o usuário de baixa renda, nem leva em consideração o conforto, na medida em que ele exclui na conta os gratuitos não entram na conta porque ele não paga, e ele pega 2 estudantes e transforma em 1. Então, se eu tiver 100 passageiros dentro de um ônibus, for 20 gratuito e 20 estudantes, só vai contar, na realidade, os 20 some, os outros 20 transformam em 10, então eu teria quanto? 70 passageiros só. De 100 transportados, só entra para a tarifa 70. Em termos práticos, isso aí aumenta em 30% o preço da passagem. O custo. O preço de cada passagem. Se todos fossem pagos,
a tarifa seria bem mais barata. Ou se, por ser estudante, fosse subsidiado pelo próprio governo. Ou todos pagassem da forma indireta pelo próprio governo. Mas existe uma coisa no Brasil que subsidiar empresário tem alguma coisa por trás. Mas a gente não quer que subsidie a gente, não. A gente quer que subsidie o usuário direto. Dê lá, compre as passagens, dê para as gratuidades, compre a passagem, dê ao estudante, está entendendo? Ele dê às pessoas, não precisa dar para nós, não. Porque com isso ele consegue reduzir as passagens. E pelo contrário, na hora que ele fizesse isso, aumentaria mais ainda a quantidade de pessoas que seriam transportadas por nós. E que isso é algo que as pessoas mais sensíveis se incomodam, por exemplo, de ver muitos veículos individuais, veículos grandes com apenas uma pessoa dentro, né? E isso não é racional, talvez isso não tenha sustentabilidade. Não, com certeza. O problema de mobilidade é um problema que nós vamos até discutir esse assunto no dia 27 desse mês. Esse problema de mobilidade é um problema que precisa ser encarado de frente. Eu acho que um ônibus com sua bancada e com a quantidade de pessoas em pé, ele consegue tirar 35 automóveis. Então, se eu tenho 800 ônibus em Natal, veja quantos automóveis eu tiraria da rua. Então, infelizmente, não se prioriza o transporte. Com coisas simples, com faixas seletivas, precisa ter coragem de se tomar atitudes para melhorar o transporte. Então, coragem política, determinação política. Isso nós temos exemplo no mundo inteiro, onde pessoas tomaram essa coragem e melhoram o serviço. Só dar um exemplo. Quem ia para Recife via aquela quantidade de Maribo Paulista, Olinda, aquela quantidade de combis no meio da rua. Veio um prefeito, João Paulo, do PT, e ele teve coragem de acabar com aquilo, e ele acabou. Foi uma determinação política de acabar. Então, e ele foi reeleito com 73%. Ele fez no primeiro momento do governo. Ele fez e foi reeleito com 73%. Você vê como foi. Foi uma atitude antipática? Não. A grande maioria da população aprovou a atitude que ele teve, a coragem que ele teve. Infelizmente, nem todos têm essa coragem de tomar certas atitudes para que melhorar as vias e melhorar o trânsito de Natal. Aqui em Natal vai chegar o momento que vai ter que tomar na marra ou então vai paralisar o trânsito que já está quase paralisado. Doutor Eudo, pedir licença ao senhor mais uma vez e aos nossos telespectadores. Faremos um rápido intervalo comercial e voltaremos em um minuto conversando com o presidente da FETRONOR e também diretor da Trampolim, Eudo Laranjeiras. Um minuto só e a gente já volta.